Gente, olha só, eu vou iniciar porque já deu 10 minutos e o conteúdo é um pouquinho longo hoje. Inclusive, João, acho que você não vai ter muita coisa para anotar. Tá bom. Conteúdo um pouquinho chato, tá? Hoje a gente não vai ser palavra-sinal, palavra-sinal. Ah, então tá. Eu não vou anotar, então. Talvez tenha alguma dica, alguma coisa que se possa anotar, mas não vai ser como de costume. Não, o que eu tô fazendo é uma lista de finais mesmo, então eu Beleza, presto mais atenção na aula. show. Então, a aula de hoje, gente, ela é uma das poucas aulas que a gente tem, um dos poucos conteúdos que a gente tem dentro do nível avançado. A gente ainda está vendo coisas do intermediário, ainda tem algumas coisas para a gente ver. Hoje eu sentei só para fazer planejamento da turma de vocês, e eu já fiz até o final de julho. Então, a gente tem conteúdo ainda para ver, antes de chegar efetivamente no avançado, que seria a conversação apenas, né? Dentro do avançado tem duas aulas que eu dou que não são conversação. Uma é essa que a gente vai ver hoje, que é de gramática da Libras. E a outra é sobre visual vernacular, se eu não me engano. A gente vai ver na sequência também. Então, vai ser isso hoje, tá? Aulinha chata para quem não gosta de língua portuguesa. A gente vai ter que lembrar umas coisas, assim, lá do ensino fundamental e médio. Mas vai ajudar vocês no futuro, quando forem finalizar. Tem mais uma aula também que é no avançado, que é técnicas de tradução e interpretação. Já está planejado para vocês também, tá? Então, vamos lá. Deixa eu botar o conteúdo no começo aqui, preparar a garganta, que hoje eu vou ter que falar bastante. A primeira coisa que eu queria explicar é o motivo, né, de a gente ver gramática, sendo que é uma língua visual espacial, né? Por que a gente vê gramática? Porque, mesmo sendo uma língua visual espacial, tem várias formas de expressar isso, já falei para vocês sobre isso? Visual motora, visual espacial, significa que não é língua oral auditiva, né? Mesmo elas sendo nessa modalidade, elas têm gramática, e algumas coisas da gramática nós já vimos. Por exemplo, deixa eu aceitar a Belinha aqui. Por exemplo, os 5 parâmetros que nós trabalhamos, faz parte da gramática da Libras. Oi, Belinha. Classificadores, nós já vimos também, faz parte também da gramática da Libras. E hoje a gente vai ver aquela gramática de sintaxe, formação frasal, que é um pouquinho mais chatinho, conteúdo um pouquinho mais chatinho de estudar, tá? Que eu preciso falar mais do que sinalizar. Então, vamos lá. E o que mais que eu ia falar aqui? A gente vai rever, então, né, alguns conceitos da gramática da língua portuguesa antes de eu começar a falar sobre gramática da Libras, só para a gente não ficar boiando aí, porque às vezes alguns conceitos já faz tempo que a gente viu, eu acabo esquecendo. Então, vou começar aqui com o sujeito. Sujeito, esse é o sinal de sujeito. Sujeito dentro da frase é o termo essencial da oração, né? Ele que vai ser o responsável por realizar ou sofrer uma ação. O objeto. O objeto, ele é causa ou motivo de uma ação, ou ainda um complemento verbal. Verbo. Final de verbo. Não sei se vocês vão usar isso, tá? Mas só a título de curiosidade. Sujeito, o objeto é um O e um J, e o verbo é assim. Ou assim, tem gente que faz assim também, tá? O objeto dentro da oração, então, é a causa ou motivo da ação do verbo, né? O verbo é a ação em si. Ela é uma palavra que exprime um fato. E aí tem um detalhe importante. Esse fato, essa ação que o verbo exprime, localiza no tempo, né, na língua portuguesa. Já vou pegar uns exemplos ali para ficar mais claro. Exprime a ideia de ação, estado ou fenômeno. Substantivo. Substantivo. SB. Substantivo. Toda palavra que nomeia seres reais, imaginários, concretos ou abstratos. É o nome das coisas, né? Aí tem ali de exemplo, casa, sonho, menino. Adjetivo. Adjetivo.
é a palavra que caracteriza o substantivo. Então, dando a ele uma qualidade, uma característica, um aspecto, um estado. Exemplo, é uma casa velha. Casa é o substantivo e velha é o adjetivo. Só para a gente relembrar essas coisas, tá? Advérbio. O sinal de advérbio é um pouquinho mais complicado. Se alguém quiser perguntar, pode me interromper, tá? O advérbio, então, ele é a classe de palavras que pode acompanhar um verbo, um adjetivo ou até mesmo outro advérbio. E ele vai acrescentar características ou intensificar o sentido da palavra, tá? Um exemplo de um advérbio acompanhando um verbo. Dormir pouco. O verbo dormir e o advérbio de intensidade pouco. Acompanhando um adjetivo. Muito bom. Então, o adjetivo é bom e o advérbio de intensidade muito. Na Libras, aí agora chegando, né, onde a gente quer chegar, que é a gramática da Libras. A gente deu uma revisada em alguns conceitos e agora vamos ao que nos interessa. Na Libras, os adjetivos, as qualidades lá, elas sempre precisam vir depois do substantivo. Tá? A língua portuguesa ela admite as duas possibilidades. Na Libras, não. O adjetivo vai sempre vir depois do substantivo. Aqui eu peguei como exemplo. Ó. Na língua portuguesa, a gente pode dizer linda casa, maravilhosa canção, belo jardim. Dessa língua. Belo jardim. Na Libras, não. A gente vai ter que dizer casa linda, canção maravilhosa, jardim bonito, tá? Tem que vir antes um substantivo, porque senão não faz sentido. Advérbio de modo agora. Nós vamos ver só 3, deixa eu só conferir se é isso. De modo, de tempo e de lugar, se eu não estou enganado. É isso mesmo, tá? Nós vamos ver só esses 3. Ju, Oi? uma dúvida. O adjetivo tem que vir depois do substantivo. A mesma regra vale para o advérbio, tem que vir depois do verbo ou do objeto, ou não? Vai depender, já vou chegar lá. Tem uma parte que a gente vai explicar, tem frases que o advérbio vai vir lá no começo, bem no comecinho da frase, antes de tudo. Tá? Já vamos montar essa estrutura aí. Então, adjetivo depois do substantivo. Agora os advérbios, né? O advérbio de modo. O advérbio de modo, ele vai vir na expressão facial. Por exemplo, andando alegremente. Eu não vou fazer andando alegremente. Eu já, no sinalizar o verbo, eu já vou fazer a expressão andando alegremente. Deixa eu ver outro exemplo que tem aqui. Andando tristemente, né? Não vou fazer andando triste, vou fazer andando. Olhei rapidamente. Você vai fazer o movimento do olhar, seja para o lado que for, né, onde for o ponto de referência, vai fazer um movimento mais rápido. É isso que vai... o advérbio vai estar dentro do movimento, nesse caso. Resumidamente, a gente pode dizer que o advérbio de modo ele está dentro do verbo. Tá? Na Libras. Na expressão que a gente usa também. Agora o advérbio de tempo. Como na Libras o verbo não fala pra gente em que tempo ele tá, né? Não é como na língua portuguesa que tem todos os tempos verbais lá e as conjugações. Na Libras não tem. O que é bom por um lado, né? Mas acaba trazendo dúvida às vezes. Então, a gente vai pegar o advérbio de tempo, que era a pergunta agora do Gabriel, e vai jogar ele para frente da frase. Então, antes de qualquer coisa, a gente vai marcar o tempo, para a pessoa entender em que momento está acontecendo. Deixa eu ver se eu tenho exemplos aqui. Então, a gente vai marcar, né, o presente, passado, futuro. Detalhe importante aqui, ó. Quando a gente está falando do tempo presente na Libras, a gente não vai precisar fazer o agora. O passado a gente vai fazer assim, o futuro a gente vai fazer o sinal de futuro, né? Se é algo que vai acontecer ainda.
Mas o presente a gente não vai marcar. Por quê? Porque na Libras, a presença do corpo sinalizante traz tudo para o presente. A Libras ela é muito objetiva e o corpo aqui presente já está dizendo que a ação está acontecendo agora. Se não for o caso, então a gente marca que foi no passado, que foi no futuro, ou que foi em algum tempo específico, por exemplo, amanhã, ontem, anteontem, semana passada, a gente vai marcar, tá? Então, sem marcar tempo, é sempre presente. Presente. Se não marcou tempo, presente. Isso aí, Mica. É umas regrinhas, assim, um pouquinho chatinhas de estudar, mas depois na sinalização vai ficando mais claro para vocês. Quando vocês começarem a observar a pessoa sinalizando, assistindo um vídeo, vocês vão ir observando isso, vai ficando mais claro. O que mais que tem aqui anotado para lembrar de falar? Tá, já falei, corpo sinalizante, ok. Os exemplos que eu trouxe aqui. Português. Eu irei à festa. O verbo já indica que vai ser uma ação no futuro, né? Como vocês acham que fica essa frase? Lembrando que o advérbio de tempo vai para frente. Eu irei à festa. Estão no caminho. Já vamos chegar lá. Mas é isso aí. Primeiro, importante a gente marcar o futuro. Primeiro, tá? Primeira coisa. Futuro. A sinalização correta ficaria futuro, festa, eu ir. Eu ir. E eu já vou explicar também por que é essa ordem. Outra frase. Eu tinha um carro. Então, na Libras. Passado, carro eu ter. Advérbio de lugar. Depois a gente vai ver mais essa estrutura ali, por que o objeto está na frente do verbo, tá? Vamos só terminar aqui o advérbio. Então, pelo que eu estou entendendo, é falar igual o Yoda do Star Wars. É isso. É tipo isso. A grosso modo, a gente costuma dizer que joga o verbo para trás, né? Joga o verbo para o final da frase. Mas aqui eu trouxe bem detalhado, vocês vão ver que nem sempre é isso. O verbo nem sempre está no final. Ele vai ser depois do objeto e do sujeito, mas nem sempre ele é a última coisa da frase. Mas é isso aí, o teu raciocínio tá certo. Advérbio de lugar. Eu acho que para mostrar isso aqui eu vou compartilhar a tela. Acho que fica um pouquinho mais claro para vocês. É chato, né, gente? Desculpa, mas a gente precisa aprender isso. Não posso terminar um curso sem vocês passarem por essa parte. Vamos ver se agora vai. Tá aparecendo aí? Beleza. Então, o advérbio de lugar. A gente vai usar ele no início da frase, logo depois do advérbio de tempo, se houver. Exemplos. Eu vou à igreja, na língua portuguesa. O eu ali é o sujeito, vou é o verbo, o a é ali é a crase mais a preposição, né? E igreja é o objeto. Então, sujeito, verbo, objeto. Essa é a estrutura da língua portuguesa básica. A estrutura básica da Libras é objeto, sujeito, verbo. Igreja, eu vou, eu ir, tá? O objeto vem antes. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Então tá, agora a gente vai tentar fazer. Deixa eu parar, eu só queria que vocês vissem ali o SVO, OSV, porque eu acho que facilita visualmente, assim. Vamos tentar, então, colocar na ordem aqui. Por exemplo, lindo lugar. Nós já vimos que o adjetivo depois do substantivo, né? Lugar, lindo. A diferença de bonito e de lindo qual é? Expressão facial. Lindo. Também pode sinalizar com as duas mãos, tá?
Próximo. Eu gosto de cinema. Sinal de cinema esse aqui. Como fica essa frase? Cinema, eu gosto. Muito bem. Ela quer ir à escola. Objeto, escola. Ela quer ir. Uhum. Se fizer ir quer, também ali não interfere, tá? Eu fui ao supermercado. Supermercado é assim, tá? Para quem não lembra. Eu fui ao supermercado. Passado, muito bem. Eu já ia esquecer. Supermercado, eu ir. Pera, mas você indica o tempo antes do supermercado? O tempo vai ser a primeira coisa da frase, tá? O advérbio de tempo. Então, passado, futuro, precisa primeiro dizer em que tempo está acontecendo esse negócio. Ô Ju, uma perguntinha. Oi. O ir, vou e vai é o mesmo sinal? É assim? Tudo. O vai tem um sinal próprio. Porque esse vai, ele não é no sentido de ir, né? É no sentido de... Como que eu vou dizer? Se você estudar, vai aprender mais, sabe? Quando não é no sentido físico de se mover, tem esse vai aqui, ó. Tá. Amanhã vai chover, algo assim. E o estar e o ficar, que eu já vi que eles têm diferença, né? E também não é usado, pode ser usado tipo assim, estou triste. Não Aí, tem. no caso, não tem. Estou em casa, é como é o local, né? Para indicar o local. Mas eu lembro que eu só não lembro de diferenciar qual que é, se é o estar ou ficar. Eu sei que eles são parecidos, né? Na verdade, é variação linguística, porque é o mesmo sinal, tá? Estar e ficar. É mesmo? Uhum. Estar e Também ficar tem é o estar assim, tá? Dependendo do contexto. Mas isso que você falou é bem importante, Lu, porque assim, ó, os verbos de ligação, ser e estar, que são verbos de ligação, quando eles estão cumprindo esse papel de verbo de ligação, eles são suprimidos na língua, na Libras, né? Eles não aparecem. Então, eu estou triste. O estar é um verbo de ligação, ele não aparece. Então, é eu triste. Triste. Tá? O ficar também. Eu fiquei feliz. Não vai aparecer, porque está fazendo função de verbo de ligação. Tá? Tá, mas então o estar e o ficar, no caso, são o mesmo sinal. Eu vou até conferir. Eu aprendi assim para os dois. É porque eu vi um vídeo no YouTube que eu só não lembro qual que era, que um é ficar, eu acho que era assim, fica, só Assim, fica o dedo ficar. junto, e o estar ele separava lá no fim, assim. Aí eu não sei se Eu vou pesquisar, tá, Lu, para ter certeza, mas eu acho que isso daí é variação linguística. Tá. Tem jeito de sinalizar mesmo. Tá, então tá, obrigada. Vou conferir. Mais uma frase aqui. Eu já falei, eu quero ir à festa, não lembro se a gente fez essa frase. Então vamos lá. Eu quero ir à festa. Aqui tem duas possibilidades. A gente pode marcar o futuro ou não, se o contexto já deixar claro isso, tá? Então, futuro, festa, eu querer ir. Talvez não precisasse marcar, tá? Mas dependendo do contexto pode precisar. Porque eu poderia estar dizendo, eu queria ter ido à festa. Entendeu? Aí pode precisar marcar. Próximo exemplo. Nós fomos à praia. Praia. Nós. Sinal de nós, ele pode ir de um ombro ao outro ou circular, tá? Os dois estão certos. Então, passado. Como é que é praia mesmo? Praia. Achei que batia aqui. Não, inclusive tem gente que faz bem afastado de uma mão da outra, eu acho estranho. Eu aprendi pertinho, assim. E eu aprendi só assim, ó. Só assim. Variação. Eu aprendi essa mão e aí assim. E aí tem gente que faz aqui longe, tem gente que faz aqui pertinho. Eu vou fazer longe pelo bem do meu eu de quinta série. Tá.
Eu acho que é a sua mente que é estragada, Micael, não quer dizer nada, hein? Continuando, então. Agora eu vou dar uma dica para vocês, tá? Isso é o que é explicado, é o que é ensinado. Sujeito, objeto, verbo. Agora eu vou dar a dica para vocês, para não precisar ficar lembrando do que é que vem primeiro. Tentem formar a imagem da cena na cabeça de vocês. Deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui, tomara que eu tenha feito para me ajudar também. Fiz, legal. Vocês têm que tentar imaginar e ver em que ordem, em que sequência as coisas aparecem na mente de vocês. Eu vou dar uma frase e vocês observem isso, tá? O menino pulou do telhado. Primeira coisa que vocês estão imaginando. Telhado. Que, João? Ele Não, tá não no é pra- chão com a perna quebrada. Não, a cena dele pulando do telhado. Qual a primeira coisa que você vai imaginar da cena? Eu acho que é o telhado, é como se fosse O telhado. sinais, assim, né? É. Plano A de casa, fundo. o telhado, né? A segunda coisa, O menino. o menino. E depois o verbo dele pulando, né? É isso aí. Mano sacou o que eu tô querendo que vocês façam. Peguem a ordem dos componentes da frase, tá? Então, telhado, menino, pular. É isso que vocês vão sinalizar. Essa é a ordem. Então, o que a gente tinha aprendido ali? Objeto, o telhado, sujeito, verbo. É exatamente isso, tá? Deixa eu ver se tem outro aqui. Tem. O homem saltou do avião. Primeira imagem na cabeça. Avião, O avião saltou. e depois o homem. cara saltando. Tá? O avião, o cara em cima do avião saltando. É isso. Isso resume a ordem ali, sujeito, objeto, verbo. Então, essa é a dificuldade, que a gente está muito preso às regras da gramática mesmo do português. E a gente acaba esquecendo que Libras é puramente visual. Visual. É isso aí, Micael. Matou a charada. É isso. Eu passo porque é minha obrigação passar para vocês essas coisas, tá? E nem todo professor vai dar esses macetezinhos, vai ajudar você, vai ficar fazendo você decorar a regra, que não é legal. Outra Ju, dica. Quando Oi. tem o pronomes interrogativos. Boa pergunta, Lu. Já na sequência já vamos ver também. Ah, Aliás, é o que eu vou comentar agora, o que vai para o final da frase, né? Eu comentei ali que a gente costuma dizer corriqueiramente que joga o verbo para o final, mas não é sempre no final da frase que ele vai estar, porque pode aparecer, por exemplo, aqui tem algumas palavras, isso quem gosta de anotar e quiser anotar, pode anotar, tá? As palavras que são jogadas para o final da frase. Verdade, mentira, sempre, nunca e as negações. As negações também vão para o final. Não sei se está aqui, eu achei que estava aqui dos interrogativos, mas tudo bem. Então, verdade, mentira, sempre, nunca e negações. Deixa eu ver se tem exemplo. Tem. Em português. Eu nunca trabalhei em libras. Eu trabalhar nunca. Eu não acho bom em português, em libras. O achar, que é assim, né? Dedo médio encosta na têmpora em cima e embaixo. Tem muita gente que usa o parecer, que é aquele cortando a ponta do nariz, né? Parece. Eles usam no sentido de achar também, tá? Então poderia ser bom, eu. E aí a negação no final, né? Pode ser só aqui junto com achar, eu não acho. Pode negar assim também. Eu sempre vou à escola. Sempre pode ser assim ou assim. Não tinha um sinal igual que era assim? Sempre continuar, mesmo sinal, continuar.
tá? Então, como é que era a frase mesmo? Já esqueci. Eu vou à escola sempre. Escola, eu ir sempre. A professora não é chata. Adorei essa frase. Professora não é chata. Professor. Chato é assim, tá, gente? Chato. Como é que é o professor? Professor é um P e um P. Ah, tá. Chata. Ah, agora eu vou ensinar para vocês. Não é. Você pode só dizer não, mas existe um sinal para não é, que é assim, ó. Porque assim é o sinal de diferente, aquilo que não é, que é diferente. Ah, Né? eu ia Então, perguntar agora. Então, o diferente tem que fazer com as duas mãos? geralmente sim, o diferente ele é com as duas mãos, tá? E aí o não é, ele faz mais de uma vez e com uma mão só. Não é. Mas o diferente é assim, é o dedão, esse e assim? Ou Boa tem que pergunta segurar? também, Lu. Os sinais que a gente usa, esses dedos aqui, não importa se o polegar está aberto ou fechado. Tá. Tanto o verbo caminhar, por exemplo, vocês vão ver gente fazendo assim e gente fazendo assim. Tá? Dançar, a mesma coisa. Toda a sinalização que é feita com esses dois, o polegar pode estar aberto ou fechado. Tá? Então, para fazer o não é, eu acho bem difícil fazer com o polegar fechado. Então, eu já faço com ele aberto. Então, não é. Posso tirar a tampinha? Não posso? Faz duas vezes daí o movimento, tá? Não é. Então, professora chata, não é. É assim mesmo, assim? Você se cruza É. e depois... Descruza e descruza de novo. Ah, tá. Esse é o sinal Como de que é o é, Ju? Que eu sei que tu já ensinou e eu esqueci. É. Ah, só assim. Uhum. Só baixa o indicador. É. Tá, obrigada. Acabou as frases? Acabou. Deixa eu ver o que mais. Pronomes interrogativos, que era a pergunta da Lu. Também vão para o final da frase, né? Como, por exemplo, como, qual, quando, vão lá para o final da frase também. Então, o verbo, que teoricamente era no final, está ficando cada vez mais para o meio. Né? Aqui, exemplos. Eu vou direto para os exemplos, que eu acho que fica mais claro. Quando você vai ao cinema, na língua portuguesa, né? Em Libras. Cinema. Lembrando, o quando e o qual pode ser do mesmo jeito. O quando, às vezes, vai aparecer como hora ou como dia. Cinema, você vai dia, porque se o contexto estiver perguntando pela data, tá? Pode surgir assim também. E o que mais quer dizer? Era isso, tá? Qual, como, quando. Eles vão para o final da frase. Então, a gente viu o primeiro exemplo. Segundo exemplo. Qual carro você tem? Isso aí. Terceiro. Como você se sente? O verbo sentir é assim, tá? A gente pode ser com as duas mãos ou com uma só. Configuração do cachorro. Eu esqueci de lembrar o como para vocês, né? Como. Tem o pra quê também. O pra quê ele é parecido com o como, só que ele é para baixo. E o como, a expressão não manual fica em ó, aqui a boca em ó, né? E o pra quê a gente faz como se fizesse PQ. Então, qual que era de novo a frase aqui? Como você se sente? Pode fazer você sentir como ou sentir você como. Eu percebi que o adjetivo, né, de substantivo e o pronome nem sempre tem essa regra de ficar um atrás do outro, né? Pode Não. intercalar. A única coisa é que o substantivo e o adjetivo tem a ordem ali. O resto às vezes muda, tá? Aliás, tudo aqui, tá, gente? É flexível. Tô mostrando a regra que é o que mais a maioria usa, mas é flexível. Não, mas eu digo assim, que foge a essa regra exata de sempre estar no final, sempre estar no começo. Qual? É, esse eu senti eu. Sim, ali, nesse caso sim, tá? Por exemplo,
Deixa eu ver outra frase que a gente fez aqui. Algumas frases, elas vão exigir mais que seja depois. Mas algumas não, como você se sente, não tem importância apontar o você antes ou depois. O que mais? Então agora eu vou passar o resumão, tá? Da estrutura aí, de tudo que a gente viu, todas essas... Deixa eu fazer uma perguntinha assim, ó, se um dia eu estiver conversando com um surdo, né, e né, a gente acaba ficando nervosa ali, não usa essa regra assim, de colocar o objeto, o sujeito, o verbo, né, o pronome interrogativo. Se eu fizer da minha forma ali, uma frase, uma pergunta para ele, eles te corrigem ou eles tentam entender e levam numa boa? Assim, isso a gente chama de português sinalizado, né? Quando a pessoa não usa a estrutura da língua, da Libras. Eles já estão acostumados, tá? O surdo já está acostumado com isso. Quando é ouvinte conversando, eles já sabem. Então, eles vão entender. O máximo que eles podem fazer é uma carinha assim, sabe? Quando você está sinalizando, eles fazem uma carinha assim. Aí, de te corrigir ou não, geralmente acontece mais quando você faz um sinal errado ou de uma... variação linguística diferente da que eles conhecem. Aí eles costumam corrigir. Mas de estrutura eu não percebo, assim, eles corrigindo, não. Tá? Expressões também. Eu lembro que uma vez numa reunião da associação eu falei um dia... Essa expressão não tem em Libras, né? Aí um surdo olhou para mim e fez futuro. Aí eu, isso, futuro. Eu não tenho essa expressão um dia. Que mais? O resumão, então. Oi. Tem umas perguntas com relação ao verbo, porque a gente tem o futuro, a gente tem o passado. Mas tem outras coisas, tem outras formas de conjugar verbos que expressam outras coisas além de ponto no tempo. E, por exemplo, um exemplo é o futuro do pretérito, que é você gostaria que a realidade fosse outra, mas não tem mais como mudar. Então, eu gostaria que tal coisa tivesse acontecido. É o futuro do passado, mas que não é o presente. Entendeu? Existe isso em Libras? Não se expressa isso? Ele vai se resumir ao pretérito, ele vai se resumir ao passado, tá? Por exemplo, se tu quiseres expressar especificamente, eu queria que acabasse a pandemia. Eu queria, não sei, não consigo lembrar agora de um exemplo melhor. Por exemplo, eu queria ter feito alguma coisa. Eu queria que a pandemia tivesse acabado no passado. Como que eu expressaria isso? Você vai ter que usar o passado. E aí, o infelizmente, eles vão complementar o sentido de que não aconteceu, de que não é algo que aconteceu. No passado acabou a pandemia, não. Ou eu só queria, antes eu queria que acabasse a pandemia e agora eu não quero mais. Também não. Porque eu vou complementar com o mas, com o infelizmente, esse tipo de coisa, tá? Então, tem verbais que realmente não existem em Libras e daí a gente organiza a frase para contar a história de uma outra forma. Isso. Ela é mais simples nesses termos, tá? Por ser visual, tem coisas, tem flexões que a gente na língua portuguesa faz que na língua de sinais não vai acontecer. A gente vai ter que encontrar um jeito de expressar isso de outra forma. Entendi. Ótima pergunta. Nada. Então tá. João, isso eu acho que é legal você anotar, que eu vou falar agora, para passar no grupo se você puder, tá? Que é o suprassumo de tudo que a gente falou aqui. Tá. A ordem da estrutura sintática da Libras, então. Primeiro, local e tempo do acontecimento. A gente vai localizar a pessoa de quando esse negócio aconteceu e aonde que foi, tá? Vou deixar o João anotar ali. Segundo, posso, João? Repetir, por favor. Primeiro, local e tempo do acontecimento. Então, antes de começar a informar a pessoa, a gente vai localizar ela. Segundo, objeto e suas características. Isso é importante também, que eu não falei antes. O objeto, as características do objeto vão acompanhar ele, para onde ele for na frase, tá? Se é a casa bonita, se é o jardim belo lá, onde ele ficar na frase,
o adjetivo vai acompanhando o substantivo. Posso? Terceiro, sujeito. Quarto, ação, que seria o verbo. Quinto, negação. Complemento, aqui complementa aquelas palavras que eu falei lá. Sempre, nunca, mentira, verdade. Complemento e pergunta. Pergunta que é o que a gente põe lá, né? Como, qual, os interrogativos lá no final da frase. Beleza? É isso então. Primeiro, onde e quando aconteceu, o objeto e as características, o sujeito da ação, a ação em si, a negação, os complementos e a pergunta no final. Vocês vão ver, quando a gente tiver aula de técnicas de tradução e interpretação, que a pergunta, ela existe mesmo em frases que não tem pergunta, tá? Frases que não é pergunta, ela vai aparecer. É bem interessante isso dentro da língua. E aí eu separei algumas frases aqui pra gente treinar. Acho que dá tempo, tem 15 minutos ainda. Eu vou ler a frase e aí eu acho que é legal um de cada vez tentar fazer para eu conseguir olhar bem direitinho assim a sinalização de vocês. Senão eu fico tentando olhar todo mundo e não consigo. Primeira frase. Ele teve uma vida difícil. Pode pedir ajuda, tá, gente? Porque as frases não estão muito fáceis. Como é que é difícil mesmo? Vida. Vida tem a variação, pode ser do mesmo lado da mão sinalizante ou do lado oposto, tá? Isso é variação linguística do sinal. Eu aprendi que, no caso, aqui, nesse lado, seria existir, mas eu acho que Não, eu até ele também significa existir, mas esse aqui, se é aqui ou se é aqui, é variação linguística. É o mesmo sinal. Tá, mas se eu fizer aqui, também é existir? Também. Os dois, é igual o sempre e o continuar. É o mesmo sinal. Sempre, continuar. Mas tem a variação linguística. O sempre e o continuar pode ser assim ou pode ser assim. Aqui é a mesma coisa. Significa vida, viver, existir, estar, dependendo da situação, pode significar estar, pode significar presente, presença, um monte de coisa esse sinal. Tá. E ele pode ser aqui ou aqui, tá? Tá, obrigada. Nada. Professora, nesse caso aí do ele teve uma vida difícil, você disse que era para pontuar, ele teve, mas só que aí no caso é para colocar vida difícil, ele ou ele, vida difícil? Vamos lá. Passado, primeira coisa, tá certo. Passado. Você pode fazer vida difícil ele, ou ele, vida difícil. Os dois estão certos. Pela ordem ali seria ele, daí o verbo, né? Vida difícil. Tá? Não teria ter também? Pode ter ou não ter. Pode ter o verbo ou não ter. Verdade, eu sempre me esqueço Porque do termo. ele tá como um verbo de ligação ali. Então pode ou não, tá? Deixa eu ver. Vamos organizar a frase. Primeiro passado. Eu fiz passado? Acho que não, né? Fez sim. Precisa eu ter, João. Tá certíssimo, tá? Às vezes eu preciso fazer a frase para perceber. O ter, na minha sinalização, no meu entendimento, ficaria bem no final. Tá? Bem no final. Ter. Próximo. Eu nunca vi um bicho preguiça. Tchau, marido da Lu. Bom trabalho. Então, bicho preguiça. Deus te acompanhe. Bicho preguiça. Eu ver nunca. É verdade, a vida é boa. Sinal de verdade, tá? O sinal de realmente é assim, bem parecido. Realmente. Em geral, o realmente é uma vez só, tá? Realmente. É real. É oficial.
Agora, o verdade, real e oficial. É real e é oficial, tá? É assim mesmo, o mesmo sinal para os dois. O Micael se segurando para não rir. O verdade, ele bate. Verdade, verdade. Peraí, o real é uma vez só? Real uma vez só. Tá? Realmente, real, realidade, tudo é sinal. Oficial. Próxima frase. Ela sempre usa salto alto. Peraí. Eu acho que o Gabriel e a Manu querem perguntar alguma coisa. Vocês querem perguntar? Gabriel e Manu? Não? Não vão brigar aí, né? Ô, Ju. Estavam num debate. Quase derrubei o fone. Estavam num Ju. debate. Ah. Tá, o real, oficial, realmente, é o meio aqui, assim, os dois, né? O dedo do meio e bate só uma vez. Uma vez só. É real. E Realmente. o verdade é a letra P, né? É a letra P, é o P da verdade, que ninguém sabe por que que é assim. Tá. É, eu faço essa brincadeira que ajuda os alunos a lembrar. O P da verdade. Próximo. Ah, não, a gente não fez essa ainda. Ela sempre usa salto alto. Lembram do salto alto? Salto alto, ela usar sempre. Ou sempre, como preferirem, tá? Lembraram que o sempre e o nunca vão pro final. Muito bom, tô gostando. É o sempre, nunca, verdade, mentira e negações. Negações e perguntas. No entendi. caso, como, qual, pra quê, isso aí vai lá pro final também, tá? Hoje, Oi. o sempre, o sempre eu aprendi que é assim. Com a letra Mas então P, tem né? que bater na mão, na palma? É Ou que pode- esse aqui, ele tem essa variação do P, que pode ser com as duas mãos ou com uma só. Ah, pode ser com Tá. uma. Então. Esse é o mesmo sinal, esse que você faz é esse aqui. E esse é uma outra variação, tá? Tá, mas se Me eu fizer então assim, parece- também sempre também tá certo. Tá certo também. Ah, Me parece, minha percepção é que o sempre assim é um sinal mais novo, tá? Ele é mais novo. Antigamente eu acho que começou com o P assim, aí depois virou isso aqui, porque é mais fácil de fazer. E eu percebo assim que tá usando mais agora esse aqui. Mas também depende do contexto. tá brincando. Fiz coisa errada. Agora eu fiquei curioso. Agora a gente quer saber do babado. Então tá bom, né? Eu vou esperar ela voltar pra fazer as frases. Tem poucas, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Talvez não vai dar pra fazer tudo hoje, mas não tem problema. Pode fazer na próxima aula. Ô Ju, Oi. quem é que decide os sinais, no geral? Acontece o seguinte, alguns vão sendo criados em regiões separadas por necessidade de uso, mas às vezes acontecem congressos em que se reúnem surdos que têm mestrado, doutorado, e aí eles definem os sinais, tá? Teve uma polêmica, acho que não falei para a turma de vocês, né? Teve uma polêmica recentemente sobre o sinal de Libras. Um professor lá do Piauí, se não me engano. Desculpa, gente, deixei meu marido sem bateria no carro. Eu vou ter que ajudar ele ali, tá? Tá bom, Lu. Ele falou que a UFSC aqui de Santa Catarina ela impôs esse sinal. Mas na verdade foi isso que aconteceu. Antes não tinha o curso de letras libras, foi criado aqui na UFSC. E aí dentro da faculdade precisava de um sinal específico, sabe? Assim, bem para isso mesmo, para detalhar a língua brasileira de sinais, porque isso aqui significa língua de sinais. E aí eles determinaram esse aqui. Surdos com mestrado, com doutorado, pessoas, né, da comunidade surda definiram isso. E aí agora, acho que é o Supremo Tribunal Federal, não sei onde é que eles estão padronizando os sinais que vão usar na janelinha de intérprete, porque às vezes troca o intérprete, aí usa uma variação linguística diferente
Aí eles queriam deixar uma coisa bem padrão. E aí eles usaram esse aqui e esse professor ficou revoltado. Falou que esse não é o sinal de Libras, que isso foi invenção da UFSC, blá, 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 blá. Toda a comunidade surda rechaçou isso, tá? Inclusive eu recebi essas críticas aí e dos grupos de surdos pedindo para botar dislike lá no vídeo do cara, porque não tem nada a ver, nada a ver. Sinais são criados assim como palavras são criadas. Quando aparece algo novo, a gente precisa designar um nome, né? É normal, é natural. Natural. Normal. Aí, de novo, a questão do dedo, ó, pode ser fechado e pode ser aberto, tá? Normal. O normal, ele bate o polegar, o dedo médio aqui na têmpora. E o natural, ele desce. Natural. Então, basicamente, os surdos não querem padronizar Libras, é isso? A maioria? Não, eles querem, só que eles sabem que essas padronizações acontecem, então eles estavam defendendo que seja usado esse aqui, que foi criado, ele estava dizendo que era imposto, mas na verdade foi criado aqui na UFSC esse sinal. E eles estavam defendendo, não, é isso mesmo. Eles são a favor dessa padronização. Algumas coisas acabam... Oi? É tipo biscoito e bolacha. Tem. O sinal ele implicou. Tem essas discussões também. Tem discussões disso. Eu cansei de ver na sala de aula. Surdo teimar. E se o surdo ele conhece uma variação diferente da que você está fazendo, ele não conhece aquela que você está fazendo, ele teima com você, teima que você está errado. O sinal dele é o certo. É engraçado. Então tá. Acho que a Lu não vai voltar a tempo da gente encerrar. Vou fazer mais uma frase ou duas aqui. Ela vai comprar uma casa linda. A gente vai fazer primeiro. Vai comprar. Isso. Pode ser casa primeiro, casa linda. Ela comprar. Ela vai comprar, eu ia fazer. Não, ela... Não, o vai poderia ser esse vai. Porque ele não é um vai de ir para algum lugar, né? Aquilo que eu estava explicando antes. Ela não vai se movimentar, ela vai comprar. Então, esse vai é um V e um I, tá? Vai. E ele tem um movimento para frente, vai. É difícil esse sinal. Minha mão dói. É que eu tenho um mindinho torto, então se eu faço assim, ele dói. É, a minha mão dói também. Qual é a diferença entre comprar e pagar mesmo? O comprar abre esses dois e o pagar ele só bate assim. Entendi. Então, se não for a pessoa fisicamente indo para o lugar, é assim. Se não tiver o movimento, né, de se mover, é o vai. E às vezes não aparece o verbo ir, quando ele está como verbo de ligação, né? Eu queria perguntar, Ju, porque como a gente sinalizou que é futuro logo no início da frase... Futuro comprar já é vai comprar. Não me parece necessário fazer o vai... Pode suprimir também. Pode ser só... Futuro, futuro, casa, bonita, ela, comprar. Pode ser. O vai, se quiser fazer, ele vai ser esse aqui. Ele não vai ser o verbo ir assim, tá? Observar. E às vezes, isso aí é bem legal de vocês perceberem, porque às vezes o futuro ou o passado, ele suprime algum verbo dentro da frase, ou o contrário. Às vezes a própria forma de sinalizar, você acaba precisando não marcar, tá? Não estou lembrando de nenhum exemplo agora, mas vocês vão ver que isso acontece. Por isso que eu falo, tem a regra aqui, mas não é assim, a ferro e fogo. Oi, Ju. Oi. Eu fiquei com outra dúvida. Eu não estou lembrando de nenhum exemplo agora, então eu vou perguntar só. Mas, por exemplo, não tem nenhum verbo que usa a expressão facial já? Verbo especificamente? Porque a gente aprendeu, você falou que o advérbio ele entra na expressão facial quando você expressa o verbo. Então, se já tivesse um verbo que já usasse a expressão facial, ia não ter espaço para colocar mais informação, entendeu? É isso que eu tô querendo. Tem. Só me ocorre um agora, que é isso aqui, ó. Tá. É a única coisa que eu lembro agora. Mas tem mais. Tem, inclusive, algumas expressões não manuais, né? Marcas não manuais, que elas por si só falam mais que um verbo, elas falam a frase inteira. Então, uma expressão não manual diz todo um conceito, toda uma ideia ali.
sabe? É bem legal. Foi ficando feliz, né? Você pode fazer com pessoa assim. Aham, ficando, pode. Tudo. Fez o Uhum. ficando feliz. Eu ia comentar aí que eu lembrei do sinal de puxar. Aham, aham, Foi que eu lembrei pra esse contexto que você disse. aham. É isso aí mesmo, tá certinho. Às vezes a marca no manual ou a expressão, ela vai já ser o verbo, ou às vezes toda a oração. Mas aí, nesse caso, se a frase que eu estou pensando incluiria um advérbio e o verbo já está usando... O tempo verbal, você está dizendo? Você precisa marcar que é no futuro, que é no passado, é isso? O advérbio de tempo? Não. Advérbio como... Como é que a gente está... Qual foi o exemplo que você usou? A gente viu os de tempo, de modo e o de lugar. Não, teve outros exemplos que você deu, por exemplo, quando a gente faz andar, aí tem o andar alegremente, que você usa a cara. Se você estiver já fazendo um verbo que sem uma emoção, o verbo já usa a sua cara. E aí você quer colocar uma emoção nesse verbo. Entendi agora. Daí, nesse caso, vai entrar o advérbio sinalizado. Neste caso vai entrar, tá? Ah, tá. Por exemplo, o muito, o pouco, dependendo se a tua expressão já está dentro de outra coisa, por exemplo, do verbo, você vai usar ele daí sinalizando muito, pouco, que são coisas que a gente não usa tanto, né? Isso aqui, dificilmente a gente usa, porque a expressão já fala, né? Ou Sim. o próprio sinal já fala, por exemplo, trabalhar muito. Muda o sinal, né? Como é que você fez o pouco, Pro? Pouco. Pouco, quase, é o mesmo sinal, tá? Pouco, quase. É um isqueiro, parece. É, bolinha de gude. Moedinha sendo jogada. É, bolinha de gude. Pode ser também. Isso aí. Deixa eu ver se dá tempo de fazer mais uma frase aqui. Ela sempre usa salto alto, ela vai comprar uma casa linda. Nós queremos viajar para a Espanha. Espanha tem 2 sinais, esse aqui e esse aqui. São ótimos, porque são as castanholas e o lenço do toureiro. Espanha. Como é que é a frase mesmo? Nós queremos viajar para a Espanha. Eu vou contar para vocês que eu estava montando essa aula e eu ia escrever nós queremos viajar para o México, que eu e a Snow queremos. E eu não lembro o sinal de México, eu vou ter que pesquisar. Aí eu vamos botar outro então, vamos para a Espanha. Vamos lá. Nós queremos viajar para a Espanha. Como é que é viajar mesmo? É o avião? É, o avião. Nesse caso, sim. Viagens longas, avião. Pode ser nós queremos viajar ou viajar nós queremos. As duas estão certas. A Espanha vem primeiro? A Espanha vem primeiro. Eu não fiz o país primeiro. Não vi. É por isso que eu não gosto de vocês sinalizam junto. Eu vejo uns e não vejo outros. Espanha, nós... Não, deixa eu pensar aqui. Eu deixei a Espanha por último. Espanha, viajar, nós queremos. Poderia colocar o futuro? Poderia. Mas se você está dizendo que você quer, que não aconteceu ainda, né? Então, essas nuances aí que vão mudar. Se você botar futuro, tá errado? Não tá. Tá Só certo. é informação demais, né? Tipo, aquele português chique, vou ir. É isso. Eu viajarei para a Espanha, é tipo isso, né? Entendi. Formal. Aliás, eu acho que a próxima aula, se não a próxima, uma das próximas vai ser o formal e o informal. A gente vai ver. O que mais? Deixa eu ver mais uma frase, já tá passando a hora. É mentira o que ele falou. Mentira. Tava certo, João, só faltou o mentira. Não. Mas o mentira fica no final da frase. Por último, que o João fez a frase toda e ficou no final ali. Isso aí. Então, ele falou mentira. Ou... teria que ser assim. Ele falou... Tá vendo como não é regra? Ó? Ele não poderia falar diferente isso. Tem que ser... O sujeito não pode vir pro meio.
Tem que ser ele primeiro. Ele falou mentira. Se eu falar ele mentira, ou ele mentiu, aí Aí você está dizendo ele mentiu. Agora, se você for expressar que o que ele falou é mentira, aí você vai precisar botar o verbo falar. Tá? Ah, então essas nuances que você falou que o próprio verbo já fala, indica o tempo, né? Uhum. Então, ela pode dizer ele mentiu, ou pode dizer ele falou mentira. Que muda um pouquinho, né? Está no meio de um discurso que a pessoa está fazendo, enfim. Nesse caso, não precisa colocar o passado? Boa pergunta. Porque senão ficaria Precisa. tipo, ele mente. Ele mente, ele tá mentindo, né? Boa, precisa sim, tá? Passado, ele falou mentira. Se foi uma coisa que aconteceu agora, porque na minha cabeça era isso que eu tava pensando. O cara acabou de falar e eu vou contestar. Daí não precisa botar passado. Daí você fala, ele falou mentira. Ah, tá. Era nesse contexto que eu tava pensando quando eu escrevi a frase, mas tá muito, muito bem observado. Gente, vamos parar aqui então, que o João